Escrituras? Quem é dizimista deve entregar o valor ao bruto, ao líquido ou aqui? Jesus entregou. Eu sou o pastor Israel Silva e vamos comentar a lição 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. Lembrando que não sou patrocinado por nenhuma instituição, senão pelo Senhor. Então, rapidinho, dê um like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as lições em tempo real. Essa lição 7, a mordomia dos dízimos e ofertas, tem o textuário que segue. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A verdade prática, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo de 7 a 12, que passo a ler agora. Malaquias, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nosso comentário vai se ater aos pontos da lição, porque a gente vai explorar bastante esses textos e principalmente o versículo 10, que fala da questão de roubar o Senhor, e nós vamos explorar bastante isso. O objetivo geral da lição é explicitar que a entrega do dízimo e das ofertas é privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Os objetivos específicos são destacar as fontes de recursos da igreja local, explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas e elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Esta lição ela vai ser desenvolvida nos 3 capítulos a seguir. Capítulo 1, as fontes de recursos da igreja local. Capítulo 2, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E capítulo 3, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Então, sem mais delongas, capítulo 1, as fontes de recursos da igreja local. Sobre isso, a gente vai falar dos dízimos e ofertas, que são as principais, ou seja, as principais fontes de recursos. O fundamento no Antigo Testamento está em Levítico, capítulo 27, Malaquias, capítulo 3, e no Novo Testamento está em Mateus, capítulo 23, e segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. E
ao longo da história da igreja, desde já, vou lembrar que eu vou sempre deixar aqui a referência aqui abaixo, enquanto a gente vai falando aqui no rodapé, a referência completa, porque nós vamos explorar muita Bíblia nessa lição, o que é uma coisa muito boa. As referências do Antigo Testamento, então, em Levítico, fala da questão de quando trouxer que todo primeiro gado, eu uso o termo que passa por debaixo da vara, ou seja, todo primeiro gado, ele é do Senhor, então é para ser apresentado. Aí o texto de Malaquias, que a gente ainda vai explorar, mas lá para frente fala essa questão, porque o que está inserido naquele contexto ali é que o povo de Israel estava retornando da Babilônia e havia já construído os muros, como relatado no livro de Neemias, e agora estava tratando da reconstrução do templo. Isso é bastante assim explorado exaustivamente no livro de Esdras. Então esse é o contexto em que Malaquias fala aquelas palavras que fazem parte da nossa leitura no texto que foi recomendado para a leitura bíblica. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus fez aquela observação. Jesus estava sendo bastante duro com os fariseus e escribas, e ele dizia: ai de vós, fariseus hipócritas. E nesse ponto aqui ele fala que dais o dízimo da hortelã e de outras especiarias, mas não guardam a fé e a misericórdia. Deveria fazer uma coisa sem esquecer a outra. Esse contexto costuma ser invertido na maioria dos comentários que a gente vê. Na verdade ele dizia: não guardais a fé e a misericórdia. Bom, se a Bíblia, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 6, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e Jesus várias vezes citou para algum pecador, após uma cura: vai em paz, a tua fé te salvou. Então, a fé é algo muito importante. Então, o que Jesus estava dizendo? Que era mais importante a fé do que aquele ato do dízimo. O dízimo é importante, eu costumo usar o termo que se usa na informática, ele é uma configuração do cristão, mas o dízimo sozinho ele não salva. E a gente vai ainda explorar um pouco mais isso, mas é bom a gente ir se aquecendo para saber esses fundamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O cuidado que a igreja precisa ter com os recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos, e sim dos membros. De toda forma também, a gente precisa lembrar que a igreja local, ela deve praticar ação social. É claro que mediante a realidade de cada igreja. Existe igreja com maior porte, existe a igreja com menor porte. Então, para isso, ela pode se valer de recurso público, se ela conseguir angariar para essa finalidade, essa questão social. O que é isso? Alcançar, ajudar orfanatos, tem ministérios muito bonitos que cuidam de pessoas que estão viciadas em drogas químicas e que querem deixar aquilo para trás, enfim. Tudo isso a igreja pode praticar, mas é muito importante, a revista coloca isso e eu enfatizo também. É muito importante a igreja evitar essa questão de bingos, rifas e outros jogos de azar, porque isso desagrada a Deus. No capítulo 2, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Os dízimos no Antigo Testamento. A primeira aparição disso na Bíblia está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, quando a Bíblia informa que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. É a primeira vez que isso aparece na Bíblia. Pode ser que já houvesse esse costume, aí a especulação fica livre, mas
O primeiro registro na Bíblia é esse aqui. Primeiro homem da Bíblia que deu dízimo, Abraão. Ponto. Primeira pessoa na Bíblia que recebeu dízimo, Melquisedeque. Então isso aí é o que a gente tem no Antigo Testamento. E o livro de Levítico, aí já nos dias da lei, aí já o povo já havia saído do Egito, o povo de Israel. O livro de Levítico, principalmente aqui no capítulo 27, versículo 30, ele fala que os dízimos devem ser trazidos, aqueles dízimos de gados, aquele primeiro gado, que são as primícias de cada vez, né, que é parido. Aquele gado ele precisa ser levado ao templo. E é muito importante entender que os líderes são apenas administradores. O termo que a Bíblia usa é que o dízimo é do Senhor. E aí cabe aos líderes fazer a administração adequada daquilo ali. Aí a gente está indo bem devagar. Estamos lá no Antigo Testamento até a gente chegar à nossa realidade, o que também não vai demorar muito não. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento é que Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção de sua casa, sustento da classe sacerdotal e o cuidado com os órfãos e as viúvas. Essa referência está em Deuteronômio capítulo 26. Nesse sentido, há promessas de bênçãos aos dizimistas fiéis. Parte dessas promessas estão justamente em Malaquias capítulo 3, versículo 10, na parte B. E quanto aos dízimos no Novo Testamento, agora aqui a coisa vai ficar estreita em relação a muito do que a gente já ouve falar e até algumas observações a gente precisa fazer em relação ao que está na nossa revista. O dízimo no Novo Testamento. Começamos então por Hebreus capítulo 10, versículo 25, a parte A. O escritor aos Hebreus diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Ora, não deixar é ser presente, é ser atuante, o que implica em contribuir de alguma forma. Nós só temos duas opções. Ou seria essa dos dízimos e ofertas dos membros, de uma maneira livre, voluntária, conforme a realidade de cada membro da igreja, ou então seria algo semelhante ao condomínio. O condomínio faz o quê? Se divide ali todas as despesas pelas pessoas que são moradoras e assim paga as contas que precisa ser pago. A igreja tem um templo, dependendo do porte da igreja, pode ter obras missionárias, pode ter obras sociais. A gente já viu a fonte principal de recursos disso é o quê? São os dízimos e ofertas. Então, não abandonar a nossa congregação significa você ter algum tipo de compromisso. Se a pessoa disser, mas quando eu vou lá eu posso dar uma oferta. Também pode. Aí, nesse caso, vai ter também a situação de viajar. Aí viaja um mês, viaja 2 meses e faz o quê? Deixa sem participação? Você deixou de ser da congregação? Não, eu deixei, só que estou viajando. Pois é, mas se fosse no condomínio, mesmo viajando, você teria que pagar o condomínio, teria que pagar o IPTU, teria que pagar conta de luz, conta de água e assim por diante, às vezes até taxa extra. Então, no caso da igreja, o meu entendimento, o que eu defendo, é que para cumprir esse versículo de não deixando a nossa congregação, ou seja, para você ser presente à congregação, você precisa estar frequentemente contribuindo com dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor. O dízimo pode ajudar a manter ministérios de tempo integral. Aí é importante a gente também lembrar, o ministério de tempo integral é uma maneira das igrejas serem administradas na maioria das vezes em nossos tempos, mas precisa ser exercido com sabedoria e sem ganância, porque a gente tem várias situações. Então hoje a gente tem pastor presidente que já é aposentado, então tem a sua renda. Às vezes ele é aposentado, às vezes a esposa é aposentada, ambos são aposentados, já tem sua estabilidade, tem sua casa, tem sua moradia. Então isso tudo precisa ser colocado com sabedoria. Mas na parte que interessa a maioria de vocês que estão me assistindo, ou seja,
os membros, a gente precisa ficar aqui. Que o tempo integral ele é importante, mas que precisa ser exercido com sabedoria e sem ganância, sabendo que cada um dará conta de si ao Senhor da seara. O dízimo também pode ajudar na assistência social, e aí a gente chama atenção para o que está registrado em Gálatas capítulo 6, versículos 10. De novo, eu sempre vou deixar as referências aí, porque é uma riqueza muito grande essa lição de referências, e eu sempre vou deixar para que você possa dar um pause e poder copiar, se for o caso. Principalmente aos domésticos da fé. Então, esse termo domésticos da fé, a princípio a gente fala que seriam as pessoas que também já são membros da igreja. É verdade, mas isso é uma questão da direção. E aí a gente precisa fazer um gancho aqui, ó. Você que vai dar o dízimo, você que vai ofertar, você está exercendo um talento seu. Qual é o talento? O talento seu de você ter emprego, de você ter renda, que possibilita você a entregar esse dízimo, a entregar as suas ofertas. Muito bem, e sobre o talento, sobre os dons, eu sempre tenho dito o seguinte: em primeiro lugar, o talento pertence a Deus, porque a gente vai explorar muito o capítulo 41, versículo 11 de Jó. Deus pergunta, quem me deu a mim sem que antes de mim tivesse recebido? Pois tudo quanto há no mundo é meu. Então, na verdade, a gente não está não está quebrando galho, não está fazendo favor a Deus, não. A gente está retribuindo a Deus, está reconhecendo, sendo grato a Deus quando a gente exerce isso. Pois bem, então, ao fazer também essa entrega de dízimos e ofertas, do ponto de vista da direção da igreja, atender primeiro os domésticos da fé, atender primeiro os membros, a membresia, aqueles que são necessitados entre os membros. Mas do ponto de vista de você que vai dar suas ofertas, o seu dízimo, atender primeiro o quê? A sua família. Não será razoável, eu não vou defender isso, não vou defender uma outra maneira de se fazer isso. Então, primeiro, cuidar da sua casa, do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, cuidar dos seus filhos, às vezes pode ter netos, pode ter avô, enfim, pode ter ali os mais próximos. Aí sim, isso tudo precisa estar contemplado. Senão você cria uma situação, já pensou? Lá na minha igreja ninguém passa fome. Aí alguém dizia, mas a sua mãe passa, o seu filho passa. Isso não é defensável diante de Deus de forma nenhuma. As ofertas nas Escrituras. As ofertas ajudam a expansão do Evangelho desde a igreja primitiva. E aí é importante lembrar, segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz que Deus ama quem dá com alegria. Deus ama aqueles que dão com alegria. Então não se sinta obrigado, mas se sinta você reconhecido a Deus por saber que tudo que você tem foi Deus que te deu. Ou seja, primeiro é de Deus, segundo, da igreja, terceiro é você. Mas você que é o possuidor físico do talento, no caso nós estamos falando aqui da renda, é você que é o administrador. Daqui a pouco a gente já vai falar até em como calcular isso. Pois essa decisão de quanto pode ser, quanto não pode ser, essa decisão é sua, mas também já vou adiantando. Toda vez que você entregar alguma coisa para a obra de Deus, tenha em mente o seguinte: não existe a possibilidade de eu me enganei e entreguei demais. Não pense isso. Se em algum momento você fez uma conta a mais, eu já fiz também, em algumas situações, eu fiz oferta, se fosse hoje, talvez eu nem fizesse aquilo tudo, mas fiz, está feito, graças a Deus eu fiz. Por quê? Se você fez a oferta é para o Senhor e o Senhor recompensa sempre bem e na hora certa. E chegamos à gratidão de Paulo aos irmãos filipenses. É um exemplo de como as ofertas funcionam desde o primeiro século, desde o primeiro século de criação da igreja. A igreja foi criada por Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou da igreja principal, onde a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja,
Mas essa igreja ela é subdividida em várias igrejas locais. Então, Filipenses capítulo 4, versículos 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo então está escrevendo aos irmãos que formavam a igreja de Filipos, e essa oferta chegou até suas mãos, até as mãos de Paulo, por meio do cidadão, do irmão Epafrodito, era o nome dele, e Paulo então está sendo grato à igreja ali. E o capítulo 3, a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Em primeiro lugar, com gratidão a Deus. O talento de poder entregar dízimos e ofertas. Esse talento é seu. É muito importante saber, na parábola dos talentos, a Bíblia diz que o Senhor deu a um 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento. E depois de certo tempo, o Senhor voltou para ver o que eles haviam feito. E aquele que havia recebido 5 talentos conseguiu trabalhar com aqueles talentos e conseguiu mais 5. Aquele que recebeu 2 também trabalhou e conseguiu mais 2. Mas aquele que recebera 1, ele enterrou talentos. Então ele foi reprovado pelo seu Senhor. Então, se você tem uma renda, você tem um talento para você poder ofertar, dar dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor. Não vai na onda aqueles mesmo que ficam fazendo piadinha lá fora, é que bota aí o tal do criança esperança pedindo dinheiro o tempo todo. E fora as outras formas aí escandalosas que a gente sabe aí que existem. Então não vai na onda não, tá? Você está fazendo um negócio com Deus. Ah, mas acontece que na igreja tal, teve aquele pastor que pediu demais, teve aquele que fez não sei o quê. Pois é, aquele que está administrando os dízimos e ofertas de uma igreja e que fizer mau uso disso, ou seja, que fizer uma má administração, ele vai se entender com o Senhor, e isso tem dia para acontecer. Então faça bem a sua parte e assegure a sua bênção e de sua família. Amém? E chegamos a uma parte da revista, na página 51, eu falando aqui da revista dos professores. Eu agora até vou colocar como pergunta: o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta? Olha, vamos pegar leve com isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar, demonstrar aqui uma planilha que a gente fez de exemplo, e aí a gente vai poder ser mais detalhado nisso aqui. Segura as pontas por enquanto aí. E aí tem um outro texto na revista que aí me deixou ainda mais assim surpreso. Antes de se preocupar em pagar prestações. Escreveu isso na revista? O escritor aqui não foi bem, ele foi muito mal. Eu não defendo isso, não concordo de maneira nenhuma. Imagine, se você assumiu o compromisso, prestações, você tem que ter o seu nome limpo. Você tem que, antes de tudo, se você recebeu a renda, vai lá e paga as suas prestações. Depois é que você vai ver essa questão do dízimo. Pastor, mas se chegar naquele ponto que eu paguei as prestações, não tenho mais dinheiro nenhum. Bom, aí a gente vai entrar depois, tem uma outra lição, não sei se eu vou ministrar também, parece que sim, mas é algo ligado ao cristão e à vida financeira, ou a mordomia das finanças, é algo ligado à questão financeira. Eu adiantaria que, se estiver acontecendo isso, você precisa fazer um ajuste nas suas contas, saber que você está comprando demais, saber que você está fazendo um crédito demais e ir regularizando suas contas, porque senão agora você simplesmente corta o dízimo e no momento seguinte você não tem dinheiro nem para pagar as contas mesmo. Então, mas de qualquer forma, em primeiro lugar, é pagar as prestações, pagar quem você deve. Em primeiro lugar, o crente deve ter um nome limpo. Porque se você, por acaso, deixar um mês de dar um dízimo, de dar uma oferta, o teu nome não vai para o Serasa, para o SPC, para o cadastro de maus pagadores. Porque Deus não vai fazer isso. Então, em primeiro lugar,
pague suas contas. Isso eu estou falando e é de uma forma diferente do que está na revista. Primeiro lugar, recebeu, pague suas contas. E seja claro, seja controlado, seja sábio em relação ao que você faz com a sua renda. Nós vamos para o exemplo de planilha e lá a gente vai considerar as despesas de manutenção dos dons ou talentos. Exemplo, instrumentos, livros evangélicos, conforme você queira fazer. Se você sente uma chamada para pregar o evangelho, vai ter que fazer uma faculdade teológica, provavelmente vai ter que pagar, como eu paguei, vai ter que comprar livros, vai ter que se deslocar. Isso são recursos que você precisa. Se a igreja não tiver condição, ou não for da administração, não fizer parte da política da igreja, te suprir nessas questões, você vai ter que fazer isso com as suas próprias expensas. Então isso eventualmente, conforme a situação, claro que pode ser deduzido sim. Um instrumento, você vai ter que comprar um instrumento. Eu lembro que minhas filhas estavam aprendendo a tocar flauta e em determinado momento o professor virou para nós, os pais das crianças, eram bem criancinhas. Olha, a partir desse ponto, elas precisam ter o próprio instrumento para elas poderem treinar o máximo de horas que puderem, treinar em casa e tudo mais. Enquanto elas não tiverem o próprio instrumento, a partir desse ponto, elas começam a ficar se atrasando em relação a essa condição que elas têm, e eu lembro das palavras dele até hoje, e olha que elas dão para o negócio, ou seja, elas aparentemente já tinham um talento nato, né, para tocar, e naquele momento a gente estava apertado com relação a renda, a salário, a tudo mais, e ainda tinha que comprar 2 flautas, e nós demos um jeito ali, na época compramos até flautas de outras pessoas que estavam tocando, já estavam trocando, não queriam mais aquela, era usada, e a gente comprou, mas isso tudo são coisas que às vezes é necessário fazer. Eu defendo que se for esse o seu caso, estou dando a minha opinião, é o meu modo de fazer a hermenêutica da Bíblia quanto a essas questões. Eu entendo que você pode descontar sim, se não tiver outra maneira de ser feito. Mas vamos então para a planilha. E chegamos a esta planilha, é bem hipotética, tá? Eu coloquei aqui um salário bruto, você pode me acompanhar aí essa mesma planilha aí que você está vendo. O salário bruto de uma pessoa, ou poderia ser de uma família também, pode ser a soma dos cônjuges, R$3.000. Aí botei aqui Seguridade Social ou INSS, ou seja lá o desconto disso, R$150. Aí depois botei aqui imposto de renda, também R$150. Note que eu botei salário bruto, botei lá o sinalzinho de mais, e essas parcelas aqui eu estou botando um sinal de menos, porque isso vai subtrair. Aí gasto com saúde, R$300, de forma que, digamos que você tem aqui, essa seja a sua participação para um plano de saúde da empresa, ou a coparticipação, ou enfim, é o seu gasto com saúde nesse mês, vai ser isso aqui, a sua estimativa. Colégio, R$250, seja lá como for, às vezes é colégio público, mas digamos que tem alguma despesa que você tenha que fazer com relação ao colégio, com relação a um esporte, um explicador que você tenha uma pessoa para explicar melhor o seu filho, para ele desenvolver. Então, botei aqui R$250, tudo é por hipótese, para só a gente poder formar um raciocínio. E eu botei aqui, aluguel / prestação da casa própria. Poderia ser uma despesa de aluguel, poderia ser uma despesa de casa. Botei aqui R$1.000. E ainda botei, aí seguindo, uma despesa que você tem por um empréstimo que você fez. Você está pagando um empréstimo, R$250. E mais aqui, luz, alimentação e outros. Outros aqui seria, por exemplo, talentos, né? Aquilo que eu já adiantei, em função de você ter que comprar um livro, ter que comprar um instrumento, ter que fazer manutenção de um instrumento, isso tudo tem que pagar, tem que se deslocar para uma aula, enfim. Então botei aqui, isso tudo aqui, R$550. Subtotal, ou seja, dos 3.000, quando abateu isso tudo, sobrou 350. Aí agora a gente analisa. Dízimos e ofertas do bruto seria R$300. Ia sobrar
finalmente, então, do teu salário só é R$ 50. Minha observação aqui, como a sobra parece pequena, é razoável entregar ao menos a metade. Então, nesse caso aqui, eu trabalharia com uma faixa aqui de 150 para entregar de dízimo, e aí, em vez de 50, iria sobrar aqui 200 para você. Por que eu estou falando isso tudo? Ora, algumas coisas aqui são tão evidentes, e eu acho que o escritor, possivelmente, as pessoas nem todo mundo, né, tem a formação de finanças, enfim. Mas, por exemplo, Seguridade Social e Imposto de Renda, o próprio imposto de renda, ele já abate. Ninguém paga imposto de renda sobre o valor que foi descontado do imposto de renda ou sobre a Seguridade. O próprio imposto de renda já abate isso, já é reconhecido. Seria você colocar a situação de Deus mais rigoroso do que todo mundo. Isso não é assim. Não é assim que a melhor maneira de interpretar isso. E aí, você vai chegando aqui a questão da saúde. Tem gente que tem um emprego e aquele emprego paga 100% para ele de plano de saúde e ele não precisa desembolsar nada. E aí você tem um outro emprego parecido e para você ter o seu plano de saúde ou você ter a sua assistência à saúde, você precisa ter um gasto de alguma coisa. E aí como é que faz? Vai ficar em julgo desigual? Então aquele que tem o emprego que paga tudo, no final ele vai sair ganhando? Claro que não. Então você pode abater também. Chegamos aqui ao colégio, mesma coisa. Como aluguel e prestação da casa. Tem gente que recebe isso, a gente chama de salários indiretos, essas coisas, né? Mas tem gente que recebe isso, ele não tem a preocupação de pagar uma casa para ele e para sua família, uma casa, um apartamento, ele tem lá a casa paga, em alguns casos tem a casa paga, a conta de luz paga, a conta de água paga, o condomínio pago. Percebe? Então não dá para você dizer que essas coisas não podem ser abatidas. Claro que pode. Eu defendo que pode ser abatido sim, se você não tiver essa folga toda para fazer suas contribuições. Então eu falo no sentido daquele, e agora? Como eu vou fazer? Eu tenho que deixar de pagar alguma coisa, tenho que ficar andando a pé porque eu tenho que dar o dízimo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Dê a sua contribuição, dê com alegria e dê com sabedoria. Eu espero que essa lição, principalmente nesse ponto aqui dessa planilha, ajude você a ser mais sábio. E aí, continuando, a gente colocou aqui o empréstimo, luz, alimentação, outros. Nesse caso aqui do outros, pode ser o recurso para a sua passagem, porque tem o vale transporte, mas tem determinado tipo de trabalho que pode não ter. Você pode ter uma despesa com transporte, então isso tudo tem que ser considerado, porque uns têm, outros não têm, então isso tudo foi considerado aqui. É aí por isso que chegamos a esse subtotal aqui, que é o quê? É o salário bruto aqui na planilha, menos Seguridade Social, menos imposto de renda, menos saúde, menos colégio, menos aluguel, menos empréstimo, menos luz, alimentação e tal, deu esse 350 aqui. O dízimo a princípio ia dar, que seria o dízimo do bruto, R$300, que a lição diz que é para você sempre dar o dízimo do bruto. Eu digo que não, isso aí tem que ser olhado com cuidado. Claro, dependendo da sua situação, você pode dar 10% do bruto, pode dar 15%, pode dar 20%, pode dar mais. Isso aí é entre você e Deus. Será desperdício? Não, não será não. Porque se você der com alegria, Deus vai te abençoar. Mas não se sinta pressionado, não se sinta obrigado a agir de uma forma ou agir de outra. Eu estou mostrando aqui um caminho para tornar você mais sábio com as suas finanças. E aí tem essa sobra aqui e esse resumo aqui que eu fiz, né? Aqui é o rodapé da planilha. Como a sobra parece pequena, é razoável entregar ao menos a metade. E aí nesse caso aqui, nesse exemplo que eu fiz aqui, sem outras informações, eu diria que 150 também estaria bom. Mas até que eu podia dar os 300 e ficar só com 50. Então dê, irmão, louvado seja. Eu poderia dar até os 350, então dê também, irmãos, que também Deus vai te abençoar. E aí nesse capítulo 3, chegamos a um ponto que diz: os dízimos e as ofertas devem ser levados à casa do tesouro. Aí eu faço a pergunta: onde é a casa do tesouro? Na igreja local? Bom, vamos lá. A casa do tesouro era um compartimento
que havia no templo, inclusive no templo dos dias de Jesus, que tinha como sacerdote quem era o principal do templo? Caifás. Pois é, tinha um compartimento onde se colocava as ofertas de cereais. Então, por exemplo, quando Jesus faz aquela colocação no capítulo 23 de Mateus, olha, vós que dá o dízimo da hortelã, dá o dízimo dos cereais e esquece da fé e da misericórdia, deveria priorizar uma coisa e não deixar de fazer a outra. Ou seja, esses cereais, essa hortelã, essas coisas que eles entregavam ao templo, havia um compartimento no templo. Esse compartimento é chamado de casa do tesouro. E aí, diz assim, bom, então e por que não é a nossa tesouraria? Bom, na maioria das igrejas a gente não tem esse espaço para se guardar cereais. Mas ainda que seja igreja de interior, que às vezes tem aquela situação de dízimo que é dado com ovos, com um frango, com doce, com qualquer outra coisa, tá? Ainda assim, temos que ter em mente o seguinte: o templo, nos dias de Malaquias, ao escrever aquele capítulo 3, em quem me roubais, muito bem, ali o templo ele era único, era algo que Deus havia planejado e feito. O templo ele é uma decorrência do tabernáculo. O tabernáculo seria, a gente pode falar, de um templo ambulante. Então, tanto é assim que no tabernáculo tinha aquela separação de lugar santo dos santos, o pátio, pois é, e no templo também tinha isso. Guardado aí as devidas proporções, de tamanho, enfim, mas basicamente tinha, nos dias de Jesus, aquele templo lá que Herodes mandou fazer, nos dias de Jesus, aquele templo estava sendo concluído, não estava totalmente pronto, mas estava praticamente pronto. Ele tinha o lugar santo dos santos, por isso que a Bíblia diz que o véu se rasgou. Pois bem, era um só. Mas não existiam as outras sinagogas. Não, mas não tinha a mesma função daquele templo. Era um templo, eu não sei se a gente vai misturar conceitos aqui. Era um templo central de todo mundo. Porque foi aquele templo que Deus falou, quando falou para Davi. Davi disse, Senhor, eu vou fazer um templo para ti, porque o templo do Senhor, as coisas do Senhor não estão bem arrumadas como eu gostaria. E o Senhor falou, não, você não vai fazer o templo, quem vai fazer é seu sucessor, o seu filho. E chegou Salomão, e Salomão realmente fez o primeiro templo com essa função, com esse perfil. Então, levaram-se à casa do tesouro. A casa do tesouro era naquele templo em Jerusalém. Se não houvesse essa mudança de dispensação, que a gente saiu do judaísmo para Cristo, se não tivesse essa modificação, a casa do tesouro hoje continuaria sendo lá em Jerusalém. Para você ter uma ideia. Mas essas coisas mudaram, porque com Cristo é diferente. Vamos avançando mais um pouquinho. E ainda a gente pode falar dos dízimos dos empresários. Aqui há uma sugestão colocada pela revista e não há nenhum reparo a fazer, só há concordar aqui. Deve ser calculado com base na renda, aquela retirada que o empresário vai fazer, talvez pode ter o nome de prolabore, se houver, e a partir daquilo ali vai entrar numa planilha semelhante àquela que a gente fez, para saber o que pode ser considerado uma renda para efeito de dízimo. E o controle da renda. Verificar a periodicidade de retirada, se a renda é semanal ou mensal, por exemplo. Você precisa ter esse seu controle para saber em que momento você vai retirar o dízimo. Eu vou dar o dízimo sempre. Geralmente as pessoas dão mensal, né? De forma mensal. Mas se você tiver a sua realidade aí de ganho for outra, então você faz quando puder, segundo aí a sua realidade. Ainda sobre essa questão da casa do tesouro, é muito importante a gente entender
que Jesus, certa vez, estava com os discípulos, ele, Pedro, e uma das pessoas, isso só Mateus registra essa passagem. Um dos coletores falou, você não pagam as dracmas? Aquilo ali se referia ao tributo para o templo. E Jesus fez uma explicação. Olha, quem é da casa, quem são os filhos da casa, não precisa pagar. Quem paga isso são os estrangeiros, como desde o tempo lá de Êxodo havia sido colocado isso. Mas aí Jesus disse para Pedro, olha, vai ali pescar e o primeiro peixe que você pegar, abre, pegue uma moeda e pague a sua parte e pague a minha. E assim Pedro fez. Então, note que o próprio Jesus já tratava essa questão diferente do que o povo judeu vinha tratando até então. E aí o argumento maior que tem é que Paulo escreve, ou não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? O que é isso? O conjunto de cristãos formando a igreja do Senhor é o templo do Espírito Santo. Então, não há que se falar de casa do tesouro na igreja local, e isso não tem uma precisão bíblica, isso carece de uma meditação melhor à luz das Escrituras do que isso quer dizer. E valia nos dias de Malaquias, quando ele falou, quem me roubar? Naquela realidade era, porque só havia aquele tempo, a maneira de contribuir era aquela e era daquela forma que as coisas funcionavam. Nós estamos na dispensação da graça. Hoje, a própria Bíblia, já registra no primeiro século pelo menos 11 igrejas que já vinham funcionando. Então, se perguntar, a Casa do Tesouro, onde é a Casa do Tesouro? Qual delas representa? Não, seria de Jerusalém. Não, de Jerusalém já não valia mais, porque aquela ali tinha a ver já com sinagoga, e Jesus tinha modificado. Havia saído da sinagoga para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essas igrejas agora tinham um tratamento diferenciado, a própria liturgia era diferente, o próprio culto era diferente, tudo era diferente em relação ao que era o culto lá naquele templo que foi feito nos dias de Davi e que ainda permanecia nos dias de Herodes, aquela última versão. Concluindo, eu deixo 8 meditações para você que me assistiu até aqui. Número 1. Entregar o dízimo e ofertas é melhor que não fazê-lo, pois melhor é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35, parte B. Número 2. A Casa do Tesouro, registrada em Malaquias 3:10, não é a tesouraria de cada igreja local de hoje, e sim um compartimento do templo válido até os dias de Caifás, sumo sacerdote dos dias de Cristo, para armazenar dízimos de cereais. Isso fica claro em Mateus capítulo 23, versículo 23. E mais, o templo era instrumento único de Deus para conversar com o seu povo. Aqui as referências são grandes, tá? Eu vou citar só uma aqui, segundo Crônicas capítulo 6, versículo 22, vou deixar a lista para você ver. Semelhante ao que havia na era do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 22. Enquanto no Novo Testamento, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, dos salvos em Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Número 3. É um equívoco vincular o texto de Malaquias 3:10 à salvação pelas 4 razões a seguir. Primeira razão, a Casa do Tesouro era um espaço do templo, como já foi dito. Segunda razão, o reino dos céus é uma dádiva de Deus aos que creem a partir de Cristo, aos que creem no Senhor Jesus Cristo a partir de Cristo humanizado. Isso fica claro em Marcos capítulo 1, versículo 15, parte A, e Mateus capítulo 4, versículo 17. Terceira razão, os fiéis do Antigo Testamento alcançaram um bom testemunho, ou alcançaram um testemunho conforme a tradução, e está em Hebreus capítulo 11, versículo 2. Diferente
do Novo Testamento quando os fiéis alcançam a salvação. E aí a fartura de versículos é grande, mas, por exemplo, eu deixei aqui Lucas, capítulo 8, versículo 48 e alguns outros seguintes. E a quarta razão, a Bíblia registra que Jesus é o nosso exemplo, João capítulo 13, versículo 15, e que, mesmo pagando o tributo do templo, ensinou que isso não era espiritualmente necessário. Mateus capítulo 17, versículos de 24 a 27, deixa isto bem claro. Agora, continuando com as meditações, a meditação de número 4. Entregue os dízimos e ofertas como forma de gratidão a Deus pela renda que Ele te possibilitou conquistar, sabendo que você precisa de Deus e não o contrário. Jó, capítulo 41, versículo 11. Número 5. Não confunda a mordomia da igreja local com mordomia de cada um de nós, lembrando que uma refere-se à diretoria da igreja e a outra refere-se aos membros individualmente. Faça o que Deus espera de você. Número 6. Entregar dízimos e ofertas é um direito e não dever. Nesse sentido, o possuidor da renda é também dono de um talento, e tal como na parábola, haverá um dia de prestação de contas do que foi feito por cada um de nós com os respectivos talentos. Parábola dos talentos está em Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Sétima meditação. Aqui as referências são muitas, vou deixar aqui escritas ao final, no rodapé. A Bíblia recomenda que devemos ter vínculo com nossas congregações. Hebreus 10, 25. Além disso, há registro nas Escrituras de ao menos 11 igrejas locais a partir do 1º século. Aí a lista aqui é enorme de referências. Uma das formas de praticar esse vínculo é a repartição dos talentos de cada membro com a igreja local, incluindo aí a entrega de dízimos e ofertas. E, finalmente, como a igreja local deve ser mantida por seus membros, quem contribui com dízimos e ofertas faz sua parte em se manter a obra do Senhor por meio dessa igreja local. E, claro, quem faz negócio com Deus é muito bem recompensado e da forma de Deus. Até aqui, amém. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te oro, eu te louvo e te peço, Senhor, que o teu Espírito fale melhor a cada coração. Que a tua palavra, Senhor, encontre lugar nos corações dos teus servos que esperam em ti, que confiam em ti e que buscam em ti, Senhor, o esclarecimento da tua palavra, especialmente no que se refere a estas coisas sobre as quais acabamos de meditar. Pai, abençoa, Senhor, a cada um desses irmãos que estiverem assistindo por meio de celular, computador, TV, em qualquer parte desta cidade, do Brasil ou do mundo. Glorifica, Senhor, o teu nome e faz a tua palavra prosperar. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que você tenha sido esclarecido e abençoado e na próxima oportunidade, nós vamos falar da lição 10, a mordomia das finanças. Então, até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você.